Bom dia a todos os presentes. Eu quero inicialmente agradecer ao presidente da Munis, o Gilson, com quem eu tive o prazer de conversar, e na primeira conversa aí em Vitória, numa determinada ocasião, eu já percebi a prioridade que ele dá para a educação e assim entendi que a UNES também tem essa mesma preocupação. Quero parabenizar a realização desse evento de grande relevância para o bom êxito do trabalho dos senhores e senhoras que se elegeram prefeitos e prefeitas. Aproveito também para parabenizar todos vocês pelas eleições, pelo resultado eleitoral positivo, desejar muito êxito nesse trabalho que assim tem uma repercussão extraordinária na vida das pessoas. Como prefeita, você cuida de muitos aspectos da vida das pessoas, e isso é muito importante, né? Então, eu quero confraternizar com vocês a alegria da população ter entregue a cada um de vocês, talvez alguns pela segunda vez, sendo reeleitos, outros pela primeira vez, mas assim é uma responsabilidade muito grande, né? A população escolher você para dirigir o seu município por um mandato. Aproveito também já para desejar a todos um Natal muito feliz, super feliz, e que o espírito cristão permaneça durante o ano de 2021 em cada um de nós, para a gente ter uma vida legal. Bom, o convite é para falar um pouco sobre os desafios da educação nos municípios, né? Eu vou falar de um lugar, não de um acadêmico, de um estudioso, mas de uma pessoa que se dedicou como prefeito, e não só como prefeito, como gestor público a essa tarefa. Eu considero extremamente relevante. Para mim, a política pública educacional é a que mais tem impacto na vida das pessoas. Impacto positivo ou impacto negativo. E é um impacto geracional, é um impacto para o resto da vida. Então, é uma política muitíssimo importante, né? E eu também, nessa conversa aqui nossa, eu vou fazer um corte no sentido de estabelecer um foco, uma escolha daquilo que eu considero o mais relevante, o mais desafiador na educação pública brasileira, que são as séries iniciais do ensino fundamental, especificamente a alfabetização das crianças. É importante dizer, lembrá-los, né, que o Brasil vive uma tragédia nacional, silenciosa, infelizmente silenciosa, que tem muito a ver com a vida das pessoas, mas também com a estrutura do lugar de cada um que mora e do nosso país. No Brasil, conforme a avaliação nacional de alfabetização feita em 2016, quando uma criança está na oitava série, quando ele tem 8 anos de idade, 55% de todas as crianças são analfabetas dentro da sala de aula. Esse é um número que, para mim, é trágico. É uma tragédia. E se nós fôssemos avaliar essas crianças no segundo ano, quando ela tem 7 anos de idade, que é hoje pacífico, a idade que ela deve estar já alfabetizada, porque a alfabetização se inicia ao primeiro ano e conclui-se ao final do segundo ano, esse número era muito maior. E isso, senhoras e senhores, isso tem uma repercussão muito grande para a vida das pessoas. É pacífico na neurobiologia, na neurociência, de que uma pessoa que não é alfabetizada na idade certa, ela tem obstruído o caminho formativo de toda a sua vida por conta de não conseguir adquirir os conhecimentos das séries seguintes em função da deficiência do seu processo de leitura e do seu processo de escrita. Isso é uma ciência, é uma constatação científica. Não é assim, eu acho que é assim. Não.
São dados científicos que comprovam que uma criança, quando não é alfabetizada na idade certa, portanto, ao final dos 7 anos de idade, ele tem o seu itinerário formativo obstruído para a vida inteira. Não bastasse isso, que já era muito, também fica obstruído o seu itinerário de vida, a sua vida inteira. Ele vai ter menos condições de alcançar melhores postos de trabalho, ele vai ter menos condições de um convívio harmonioso na sociedade, ele vai produzir menos, ele vai ter... Há estudos que indicam, inclusive, uma consequência disso na longevidade. Enfim, ele tem um prejuízo no itinerário de vida. Mas isso não é apenas uma consequência no indivíduo, naquela pessoa. É uma consequência no município, é uma consequência no Estado e é uma consequência na nação. Nós temos que compreender que esse resultado traz um prejuízo gravíssimo para o nosso país. Ele torna o país um país menor, um país mais estreito, onde não tem no conhecimento um dos elementos para compor os seus matrizes de desenvolvimento. E isso é fundamental. Nós não podemos, nos tempos, já não podíamos antes, e hoje nós não podemos mais abrir mão do conhecimento como uma das principais estratégias para a promoção do desenvolvimento econômico, social, político, cultural de uma nação. Assim corrigido, nós estaremos ao lado das grandes nações, construindo um mundo melhor. E essa é uma tarefa que começa na sala de aula de uma escola, qualquer escola do município, que cada um dos senhores e das senhoras tem a liderança sobre elas. Veja esse cenário que eu estou mostrando para os senhores. Aqui está o Espírito Santo, com apenas 53% das crianças com um nível adequado e desejável de alfabetização. Mas veja que esse número é do terceiro ano, quando a criança tem 8 anos de idade. Então, faça a conta e veja quantos ainda não são alfabetizados dentro da sala de aula. E o mais grave é que, além de aprendermos pouco, aprendemos de forma desigual. Esse número 53 é um número da média do estado do Espírito Santo. Mas você tem, no mesmo município, você tem escolas que ensinam melhor do que outras. Portanto, o princípio da equidade está prejudicado. Precisamos construir uma rede que seja capaz de alfabetizar todas as crianças em todas as salas de aulas de cada uma das escolas do nosso município. Esse é um desafio muito grande. Esse mapa é de 2016. Vejam agora aqui a realidade do Espírito Santo, onde você tem aqui do lado esquerdo, você vê o suficiente, que é o desejável e o adequado, e o insuficiente, que é o básico e o elementar. Nós não temos no Espírito Santo nenhum insuficiente elementar no nível 1, mas também não temos nenhum município no nível desejado, que é o nível 4. Aí dá para os senhores verem ao lado direito onde é que os municípios dos senhores estão em relação ao nível de aprendizagem, que é o desafio, o nível básico, o nível adequado, e o sem resultado é porque ele não participou do processo de avaliação, certo? Para mim, esse mapa é super importante na decisão de uma prioridade efetiva em relação ao processo educacional com foco na alfabetização. Aqui é uma avaliação de influência que nós já fizemos. É importante dizer que existe uma parceria da Fundação Lehman, do Instituto Natura e da Associação Bem Comum, da qual sou diretor, com o governo do Estado do Espírito Santo, no sentido de nós constituirmos um programa de colaboração com os municípios focados na alfabetização. Eu vou falar um pouquinho dele. Essa avaliação de influência é a avaliação de leitura. Veja que ela é agora já recente e ela traz uma informação muito desafiadora. Veja aqui, o leitor fluente, só temos no estado do Espírito Santo, nos municípios que foram avaliados, 19% das crianças do estado do Espírito Santo
conseguem são considerados um leitor fluente. Ou seja, a gente tem mais, em torno de 80% das crianças que frequentam a sala de aula que não são leitores. Ele não lê com fluência, eles não interpretam, eles não são alfabetizados em última instância. Então, esse é o tamanho do desafio que aguarda pelos senhores na prefeitura de cada um dos municípios que os senhores lideram. Aqui é um pouco o mapa mostrando a situação de cada município em relação às séries iniciais do IDEB. É importante nós prestarmos atenção a duas questões. Nós estamos aqui fazendo uma fala focada no esforço que devemos enfrentar o analfabetismo dentro da sala de aula. Então, a gente está tratando da primeira e da segunda série, porque a criança deve ser alfabetizada até a segunda série. É um foco importante que nós devemos ter. Nós estamos mostrando esse mapa do IDEB, que é a quinta série. Ele é avaliado no quinto ano, quando a criança chegou ao quinto ano. Tá certo? Só que quando ele chega ao quinto ano, ele já chega também com as deficiências de não leitor, porque ele não conseguiu ser alfabetizado até lá, e os resultados não são os melhores. Importante dizer que a régua no Brasil, da avaliação brasileira, é baixa. Se nós olharmos para o mundo, se nós olharmos para os países da OCDE, nós vamos ver que nós estamos muito aquém daquilo que é desejado para o desenvolvimento educacional de uma pessoa hoje inserida no mundo. O Brasil é lanterna entre os países da OCDE quando da avaliação do PISA. Portanto, nós estamos falando de uma situação bastante difícil, né? Bom, para enfrentar isso, uma aliança entre a Fundação Lehman, o Instituto Natura, é Bem Comum, desenhamos um programa inspirado na experiência de Sobral e na experiência do Ceará, que conseguiu, olhando para Sobral, implementar um programa que alcançasse o conjunto dos municípios cearenses, provocando uma melhoria substancial ao longo dos últimos anos. E dali nós extraímos algumas estratégias que eu quero compartilhar com os senhores e que está presente agora no Espírito Santo, por uma decisão do governo do Estado, governador Casagrande, com o secretário Vitor, e também uma importante contribuição do secretário da Fazenda, Rogério, os senhores vão ver mais adiante, para que se implante, se fortaleça, porque, na verdade, já havia um esforço anterior, do governo anterior, sendo feito, no que se chama um regime de colaboração. E isso é muito importante. Aqui são as estratégias fundamentais. O compromisso político e técnico, ou seja, é uma decisão política do prefeito, da prefeita, em fazer esse programa funcionar. E, evidentemente, quando eu estou falando aqui, eu incluo o governo do Estado, né? É importante que o governador, as lideranças do governo desejem, mas no âmbito do município é o prefeito. Fundamental entender algumas estratégias. Primeiro, avaliação e monitoramento. É necessário se fazer uma avaliação diagnóstica da realidade de cada sala, de cada aluno, em cada uma das salas de aula de todas as escolas do município, para saber qual é o nível de alfabetização daquela criança, daquele menino, daquela menina. Com isso, estabelece meta. E ao lado disso, estabelece um monitoramento, uma relação entre a Secretaria Municipal de Educação e as escolas, para acompanhar o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo. O desenho e legitimidade. É importante compreender que aqui tem o desenho que o município constrói. Ele próprio desenvolve o seu plano de ação, levando em consideração aquela avaliação, mas formação de professor, formação de diretor, material didático fundamental, a superintendência, que é o que faz o monitoramento, o engajamento pelo diálogo, ou seja, não é um decreto do governador, do prefeito, que faz com que os meninos aprendam, mas é a liderança que é de engajar pelo diálogo, convencimento, não só o secretário dos municípios, os diretores, os alunos, mas os pais, a comunidade. Um pacto local para o enfrentamento do analfabetismo, ele é possível de ser feito. A governança participativa é um projeto que é um projeto do município, da prefeitura,
o prefeito, o secretário de Educação, mas é também da comunidade, das organizações sociais daquela comunidade, para transformar essa decisão numa escolha do município em função de enfrentar o analfabetismo. Cooperação e incentivos. É exatamente a ideia de você estabeleceu a meta, assegurou as condições para que ele fosse desenvolvido e alcançado, então você incentiva, você premia, você reconhece o esforço daquele diretor, daquele professor, e premia, reconhece. Se não tem dinheiro para fazer um prêmio em recurso, em dinheiro, você comemora o resultado daquelas metas alcançadas numa solenidade festiva, entregando certificado, comendas, medalhas, mas fazendo daquilo uma conquista, um evento fundamental para garantir que isso aconteça. Cooperação é a relação entre as instâncias locais e do governo do Estado, que eu vou aqui concluir a minha fala, já dizendo para vocês o que é que o governo do Estado está propondo, já em andamento, já está acontecendo. Não é? A avaliação que foi feita, a criação de incentivos através de bolsas para coordenadores dos municípios, a proposta de um prêmio para as escolas premiadas, as que alcançam os melhores resultados recebem um prêmio, mas as que não alcançam os melhores resultados recebem um apoio. A escola que é premiada recebe a metade do prêmio, ela recebe a outra metade quando ela ajuda uma das escolas que não tiveram os melhores resultados a melhorar. O incentivo fiscal aos municípios, através do ICMS, não vou me demorar nisso, porque o Rogério deverá fazer uma fala para vocês sobre isso. Isso é super importante, é que você vincula o ICMS, a apuração do ICMS, aos resultados educacionais, ou seja, se a criança, o menino e a menina, eles são alfabetizados, eles aprendem, então você amplia a sua receita de ICMS com base nesse resultado. Isso é super, super, super importante. Isso, de certa forma, também nos traz a nós, aos senhores e senhoras prefeitos, eu fui prefeito, compreendo um pouco dessa realidade, para a mesa da educação, porque a gente vê agora a possibilidade de ampliar a receita, que antes a gente não conseguia ampliar. E ampliar a receita pelo resultado educacional. Como disse, não vou me referir a essa questão agora, porque o secretário Rogério deverá falar para os senhores e senhoras. É importante lembrar que, recentemente, o Congresso Nacional aprovou uma emenda à Constituição estabelecendo que os municípios têm 2 anos, os estados têm 2 anos para regulamentar esse novo critério de distribuição do ICMS, com base em resultados educacionais. E o Espírito Santo está adiante disso, além, né? Articulação e mobilização. Já está sendo feita aí uma articulação com as organizações locais para que isso tenha um papel fundamental. Há uma necessidade de articulação entre a Secretaria de Educação do Estado com as superintendências regionais, porque é ela quem vai fazer o trabalho de estar perto dos municípios, não é? A formação de professores e gestores é fundamental. Os senhores sabem que quando um professor, quando um aluno do curso de pedagogia, de educação, ele termina uma faculdade, ele terminou o curso, mas a ele não foi ensinado a ser professor, ser diretor. Ele precisa aprender ainda a ser diretor e a ser professor. Isso é uma falha do nosso sistema de formação inicial das universidades que precisa ser corrigido. Então, é necessário fazer uma formação continuada de professores e gestores para que eles exerçam com qualidade o seu trabalho de professor. Você imagina um professor gerenciar uma sala de aula de 20, 30, às vezes até mais alunos e fazer com que aqueles 50 minutos sejam pedagógicos, sejam de aprendizagem? Isso é uma expertise absolutamente necessária. Também o material didático, que é fundamental para que as atividades sejam desenvolvidas a contento, e esse material didático olhando para a avaliação, porque a avaliação é guia, não só para a produção do material didático, mas para todo o trabalho de supervisão, de monitoramento, de todo o desenvolvimento, porque a avaliação ela identifica qual é o problema daquele aluno. Então, não pode ser uma formação
estandardizada, uma formação padronizada. Não, uma formação que é para um aluno de determinadas escolas do Espírito Santo não serve para escolas de outro estado, tá certo? Isso é muito importante. Bom, as avaliações, que eu já falei, né, que são fundamentais aí para que as coisas aconteçam, que é o conhecimento necessário. Como eu disse, não vou falar aqui em relação ao CMS, porque o Rogério, o secretário Rogério, irá falar. O que eu quero dizer é que, para concluir aqui a minha fala, é que o governo do Espírito Santo, agora com o governador Casagrande, ele ressignifica o PAS, ele vincula o PAS a uma busca, a um foco pela alfabetização, tem um sentido de enfrentar aqueles números desafiadores da alfabetização que eu mostrei no início, e ele estabelece regras fundamentais para fortalecer o que já é praticado no Espírito Santo, mas precisa fortalecer essa cultura da colaboração. Entender que a rede pública estadual não é apenas o ensino médio, mas é aquela rede que começa no município, porque o cidadão, a criança, o menino, a menina do município, ele é um cidadão do Espírito Santo. Então, a responsabilidade do governo vai a ele. Mas também para garantir, junto com o prefeito e a prefeita, o esforço para enfrentar o problema do analfabetismo local, superar esse problema, corrigir o fluxo de aprendizagem, para quando chegar no ensino médio, aonde o Espírito Santo tem indicadores muito bons, mas esses indicadores eles têm um limite, ele bate no teto. Tudo que for feito no ensino médio, se não houver uma correção da aprendizagem das séries iniciais, vai estar sempre limitado no ensino médio. Então, assim, eu queria encerrando aqui a minha fala, trazer para nós todos aqui o que eu chamo de espírito de urgência. Nós temos um atraso muito grande. E muitas vezes, por conta da burocracia, das dificuldades, dos problemas que acontecem na administração, a gente não faz o que deveria ter feito ontem, o que deveria ter feito hoje, a gente deixa para fazer amanhã. Ocorre que o ser humano só faz uma vez 7 anos de idade. Ele não faz 2 vezes. No ano que vem, o João, a Maria, que hoje tem 7 anos de idade, vai ter 8. Ele não vai estar mais no 2º ano. Então, é necessário o sentido de urgência para que a gente alfabetize as crianças na idade certa. Temos um desafio muito grande agora, que é ainda da pandemia. E é necessário que a gente faça um esforço grande, evidentemente, não pondo em risco a comunidade escolar, mas que a gente faça um esforço muito grande para, com os cuidados sanitários garantidos, assegure-se o retorno às aulas. Se não pode ser o retorno presencial 100%, que seja como as medidas sanitárias recomendam, que se articule o ensino híbrido com, evidentemente, presencial, ensino remoto. E esse é um outro desafio, assegurar o acesso. Se antes a gente cobrava a presença do aluno na sala de aula, agora a presença depende de nós chegarmos na casa deles através da internet. Bom, eu, assim, teria muito o que falar ainda mais, sobretudo em relação à prática do dia a dia de um prefeito, porque, como eu disse, não basta ele ter uma boa secretária ou um bom secretário. Ele tem que liderar. Você imagina o impacto disso que eu vou lhe dizer. Você participar de reuniões sistemáticas, reuniões que devem acontecer sistematicamente dos diretores, você participar de uma ou outra reunião. Você ligar para uma escola, perguntar quantos alunos faltaram naquela escola naquele dia e pedir o telefone de uma ou outra família e ligar para casa perguntando por que a menina não foi para a escola, não para reclamar dele, mas para oferecer ajuda. O que foi que houve? Por que seu filho não compareceu à escola hoje? É importante para ele comparecer à escola. Não é? Aquilo vai trazer o pai para a escola, o prefeito, a prefeita manifestando esse interesse, esse cuidado, esse zelo. Façam um teste, façam isso. Você faz numa escola de um bairro, depois você faz de outro bairro, daqui a pouco a cidade está sabendo que o prefeito, a prefeita está preocupado com a presença dos meninos e das meninas na escola. Isso é uma simbologia muito importante para você fazer da sua cidade uma cidade que tem a educação como prioridade.
fundamental a sinalização que você daria, e certamente muitos de vocês já fazem isso, não é? Mas essa é uma tarefa. Eu quero terminar dizendo, não tem outra. Senhoras e senhores prefeitos e prefeitas, política pública que tenha mais impacto na vida inteira, do resto da vida, de uma pessoa que não seja a política educacional, para o bem e para o mal. Se ela acontece bem, aquela pessoa vai ter sucesso. Você ofereceu as condições para que ela tenha sucesso. Claro que vai depender muito dela, não é? Mas você também está fazendo um país novo. Na medida que você enfrenta o problema do analfabetismo e torna uma meta nenhuma criança analfabeta dentro da sala de aula, no município do seu prefeito, se você faz isso, você corrige todo o fluxo e você cria uma energia super positiva no município em torno de um projeto que é fundamental e contribui para o nosso país, não é? Infelizmente, a gente não tem ainda, estamos vivendo um momento em que a gente não tem uma política nacional focada nesse desafio da alfabetização. De qualquer maneira, não há... é possível ter um nível de governança local do Estado e do município, contando, evidentemente, com as políticas nacionais, aquelas que houverem, né, no sentido de garantir a alfabetização de todas as crianças. Bom, são essas assim as reflexões que eu quero trazer. O tempo parece-me que não permite aí perguntas e respostas, mas eu permaneço à disposição para contribuir com os senhores, com as senhoras, naquilo que for necessário e adequado. Mais uma vez, parabenizo a direção da Associação dos Prefeitos, na pessoa do prefeito Gilson, e parabenizo a cada um dos senhores, confraternizo essa conquista importante da ressignificação do fortalecimento do PAS com foco na alfabetização que o governo do Estado está implementando, aprovou agora recentemente a lei do ICMS, se antecipando a um projeto de ordem nacional, e assim, a palavra final é dizer que essa prioridade do ponto de vista do seu envolvimento na política educacional traz também um capital político extraordinário, em que você consegue mudar, né, também o jeito de fazer política e o jeito de administrar, quando você protege, por exemplo, a rede educacional de interferências político-partidárias, às vezes indesejáveis. Eu preciso dizer para os senhores, para as senhoras, que quando nós chegamos na prefeitura, havia diretor de escola analfabeto. E ele era diretor de escola analfabeto por quê? Porque o que presidia não era atender aquilo que deveria ser feito para garantir a aprendizagem, mas era, eventualmente, uma maioria na Câmara de Vereadores feita de uma forma que não era a melhor maneira, né? Então, você tinha uma maioria na Câmara, construída dessa forma, mas você tinha uma escola que não ensinava. Você tinha uma escola que produzia analfabeto. E é possível, sim, você manter uma relação ótima com os vereadores. Eu fui vereador, sei da importância que tem um vereador, né? Mas você pode estabelecer uma forma diferente, né, de conseguir uma boa relação com a Câmara de Vereadores, com os vereadores, e assim ter uma Câmara que cumpra o seu papel estratégico fundamental e ter uma escola que alfabetize. Então, deixo aqui o meu abraço, os parabéns pela realização desse evento, e assim que for, sempre estarei à disposição, se houver necessidade, para conversar mais sobre esse tema. Boa sorte, bom trabalho para todos os senhores, todas as senhoras. O nosso muito obrigado, Veveu Arruda, por sua participação, recebendo aqui em Vitória o carinho e nosso agradecimento sincero por sua preciosa colaboração para enriquecer os debates nesse seminário de novos gestores, uma realização da Associação dos Municípios do Espírito Santo, a Munis, e do SEBRAE do Espírito Santo. Olha, mais uma vez quero informar aos que estão participando presencialmente aqui no Centro de Convenções de Vitória, de que a Munis e o SEBRAE
os convida para um almoço que será servido no horário pré-determinado aí na programação. Todos estarão convidados, repito, pela Amones e pelo Sebrae, para o almoço que será servido no piso inferior aqui do Centro de Convenções. E na sequência da programação, teremos agora a palestra O Novo ICMS, distribuição com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem. E para nos falar a respeito, aqui está presente o secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo, Rogério Pegoretti, que é graduado em Engenharia da Computação, mestrado em Informática, já foi auditor de controle externo do nosso Tribunal de Contas e nos brinda como secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo e vai agora discorrer sobre o tema.